Olá, equipe de Gaave. Nessa videoaula, vamos iniciar o estudo das cônicas pelo estudo da parábola. Vamos nessa? Vamos considerar, a partir de agora, um ponto F, aqui verde, e uma reta R, aqui de azul. E vamos considerar o lugar geométrico do plano de todos os pontos P que são equidistantes de F e de R, ou seja, quero os pontos P tais que a distância de P até F é igual à distância de P até R. É claro, pessoal, que o ponto médio aqui, vai estar nesse lugar geométrico. Então, olha só, por exemplo, esse ponto P aqui, a distância daqui, no nosso caso aqui é 1, e para a reta também é 1. Mas eu quero todos os pontos, então, olha só, vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui, olha, observem que essa distância é exatamente igual a essa. Posso pegar esse ponto mais acima, essa distância é igual a essa. Lembrando que a distância de P até a reta, ou seja, a distância de um ponto até uma reta R, é dada, pelo comprimento do segmento perpendicular a R que passa por P. Então, esse segmento aqui é sempre perpendicular à reta R. Bom, ou seja, vamos ter então, pessoal, infinitos pontos. Olha só, esse ponto, esse ponto, esse ponto aqui do lado de cá, esse ponto, esse outro ponto, enfim, infinitos pontos. Vamos começar a marcar então todos esses pontos e ver o que acontece. Olha só, vou começar agora a marcar esses pontos. Olha, tá vendo? Estou marcando os pontos. Então, é claro, passamos lá para onde a gente inicialmente, e assim vai. Olha só, na verdade, aqui estou marcando alguns, não vai ficar esses buracos, porque são infinitos esses pontos. Bom, olha só, esse lugar geométrico será chamado para a gente, a partir de agora, de parábola. Tá joia, pessoal? Então, observem que a parábola, ela depende tanto, do ponto F, quanto da reta R. Então, olha só, aqui em vermelho, então, a gente tem a equação da parábola, que é definida pelo ponto P, pelo ponto F e pela reta R. Vamos começar a formalizar aqui então. Uma parábola é o conjunto dos pontos P no plano equidistante de uma reta R e de um ponto F, não pertencente a R. Ou seja, a parábola é o conjunto dos pontos P tais que a distância de P até F é igual à distância de P até R. Então, se a gente tem aqui a nossa reta R aqui em azul e o nosso ponto F aqui em verde, a parábola, então, como a gente já viu lá com o GeoGebra, é dada por esse conjunto de pontos aqui, olha só. É claro que aqui é difícil de fazer, porque esse conjunto de pontos, olha só, que está aqui, tá vendo? Olha. Bom, então tá aqui, tá vendo? Então aqui, tá joia? Então esse pra gente é uma parábola. Bom, uma parábola, ela possui os seguintes elementos. O ponto F é chamado de foco da parábola. A reta R, vou a partir de agora chamar de reta D, é chamada de diretriz da parábola. Então essa reta azul aqui, para a gente, é a diretriz da parábola. A reta que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz é chamada de eixo da parábola. Então, pessoal, o eixo está aqui, olha só. Vou fazer aqui o desenhar de verde. Esse aqui, olha, é o eixo da parábola, porque é a reta, que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz da parábola. Então, eixo da parábola. E por último, o ponto V de interseção da parábola com o eixo é chamado de vértice da parábola. Vou marcar aqui de amarelo o vértice dessa parábola. Olha só, é esse ponto aqui, olha. Aqui, pronto, olha. Então, esse eixo vertical é o eixo da parábola. Essa reta é a diretriz, essa reta azul,
esse ponto de interseção do eixo com a parábola é chamado de vértice, correto? E em verde aqui a gente tem o foco da parábola. Como a gente já disse, qualquer ponto que eu pegar aqui na parábola, pessoal, essa distância aqui, olha, desse ponto até o foco, é exatamente igual à distância desse ponto até a diretriz da parábola, correto? Vamos começar agora a encontrar a equação de algumas parábolas. Primeiramente, vamos considerar a equação da parábola de vértice na origem do sistema, no caso em que o eixo da parábola é o eixo dos y. Ou seja, temos aqui o foco F, aqui em verde, e temos, né, o eixo da parábola aqui em amarelo, né, que é o eixo y. Bom, pessoal, seja P, x, y, um ponto qualquer da parábola de foco F, 0π sobre 2. Bom, se F é o ponto 0π sobre 2 e a gente está considerando que o vértice da parábola é a origem do sistema, então significa que o vértice é esse ponto aqui, né, que eu desenhei de vermelho. Bom, a distância de V até o foco F é π sobre 2. Com isso, a distância de V até a diretriz vai ter que ser também π sobre 2. Então, vou desenhar aqui a diretriz, né, de azul. Observemos, então, né, que a distância total do foco F até a diretriz, ou seja, essa distância aqui, pessoal, é igual a P, né, porque é π sobre 2 mais π sobre 2. Até deixar isso anotadinho aqui do lado, para vocês lembrarem. P. Bom, vamos então, né, encontrar a equação dessa parábola, né, que está aqui em vermelho, né, essa parábola aqui, ó. Tá joia? Bom, a gente sabe, né, que um ponto P que está nessa parábola vai ter a distância de P até F igual à distância de P até, né, essa reta D, né. Nesse caso, esse ponto aqui, perpendicular a ele, vai ter exatamente a mesma abscissa, ou seja, esse ponto aqui, P' tem a abscissa x e ordenada menos π sobre 2, uma vez que ele está, né, sobre a diretriz que tem a equação, né, menos π sobre 2. A equação dessa diretriz aqui, olha, dessa reta D é y igual a menos π sobre 2. Bom, vamos lá então. Então, a gente sabe que a distância de P até F é igual a essa distância aqui, olha, que é fácil ver. Basta pegarmos o que? Y, né, e tirar, né, menos π sobre 2, ou seja, é igual a y menos π sobre 2. Bom, agora é o seguinte, olhem só. Aqui, distância de P até F. Lembrando que essa distância é igual a raiz quadrada, né, de x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado. Tudo isso igual a y mais p sobre 2. Só um instante. Y mais p sobre 2. Bom, elevando os dois lados ao quadrado, a gente vai ter o seguinte, olhem só, que x ao quadrado mais y menos p ao quadrado, perdão, y menos p sobre 2, né, ao quadrado, é igual a y mais p sobre 2 ao quadrado. Bom, se a gente desenvolver aqui as duas equações, vamos ter aqui o seguinte, olhem só. Vamos ter que x ao quadrado, os dois lados da equação, né, vai ser igual a, mais y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes p sobre 2, vai dar menos 2 vezes yp, mais p ao quadrado sobre 4, igual a y ao quadrado, mais py, mais p ao quadrado sobre 4. Ah, tá, pessoal, aqui também é py, beleza?
É porque é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Bom, eu vou novamente subir aqui um pouco para a gente ter mais espaço. E olha só o que vai acontecer. Y² vai cancelar com Y². Assim como P² sobre 4 vai cancelar com P² sobre 4. Ou seja, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, olha, x² igual, passa esse menos yp para o outro lado, igual a 2 vezes yp, ou 2 vezes py, né? Tanto faz. Bom, essa aqui então é chamada de equação reduzida da parábola de vértice na origem do sistema e eixo igual, da parábola igual ao eixo y. Tá joia? Então, foi a equação que a gente acabou de desenvolver agora. Bom, aqui a gente tem então alguns casos, olha só. Quando a gente tem o valor de P positivo, ou seja, quando o nosso vértice estiver do lado de cima, né? O vértice não, desculpa pessoal, o foco estiver do lado de cima do eixo y, então a gente vai ter uma parábola com concavidade voltada para cima. Por outro lado, se a gente tiver o foco do lado de baixo do eixo y, a gente vai ter o que a gente chama de uma parábola com concavidade voltada para baixo. Lembrando que a equação da parábola é dada por x² igual a 2py. Uma vez que x² é sempre positivo, se o p for positivo, o y também tem que ser o quê? Positivo. Olha só. Por isso que a parábola só vai estar na parte de cima do eixo. Por outro lado, se o p for negativo, então, ou seja, se o foco está aqui de baixo, significa que o y também vai ter que ser negativo, porque negativo com negativo, multiplicando, vamos ter resultado positivo, e x² é sempre positivo. Bom, esse valor de P, que define a concavidade da parábola, é conhecido como parâmetro da parábola. E é claro que ele tem que ser sempre o quê? Diferente de zero. Caso contrário, a gente não vai ter, né, uma parábola sendo construída. Bom, agora vamos pegar o caso da equação da parábola de vértice na origem do sistema e com o eixo da parábola, o eixo x. Analogamente, né, vamos pegar o ponto P, xy, um ponto qualquer da parábola, de foco P sobre 2, 0. Então agora, vou marcar junto com vocês aqui, o nosso foco está no eixo x, o nosso vértice está na origem do sistema e, consequentemente, a nossa diretriz vai ser o quê? Vai ser uma vertical, correto? Perpendicular ao eixo x e paralela, né, ao eixo y. Uma vez que aqui a gente tem o ponto Fp sobre 2, né, consequentemente o vértice, aliás, consequentemente não, e o vértice está na origem, consequentemente agora a nossa diretriz vai ser essa reta vertical aqui, olha, essa reta D. Tá joia? Bom, aqui então está a diretriz. Bom, novamente, a distância de de F até a diretriz vai ser igual a P, porque aqui está P sobre 2 e P sobre 2, então essa distância total aqui vale P. E a diretriz vai ter a equação, né, e x igual a menos P sobre 2. Sobre 2. Vou apagar isso aqui para não ficar muito pesado. Bom, pessoal, acontece o seguinte, olha, se a gente pegar um ponto P da parábola, a gente sabe que a distância de P até F tem que ser igual à distância de P até a diretriz. A distância de P até a diretriz, uma vez que eles têm exatamente a mesmo valor de y, vai ser exatamente quem? X, né, menos P sobre 2. Ou seja, x menos P sobre 2. A distância de P a F, nesse caso, vai ser igual a x menos P sobre 2 ao quadrado, né, mais y, né, menos 0 ao quadrado. Tudo isso, né, dentro da raiz quadrada, igual a x mais P sobre 2
Bom, eleva os dois lados ao quadrado, né? E vamos ter o seguinte, olha só. X menos p sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a x mais p sobre 2, tudo isso ao quadrado. Fazendo aqui agora, então, né, esses produtos ao quadrado, né, essas diferenças, essas somas ao quadrado, vamos ter x ao quadrado menos px mais p ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais px mais p ao quadrado sobre 4. Novamente, cancela os p ao quadrado sobre 4 e os x ao quadrado com os x ao quadrado. Passando menos px para o outro lado, que vai somar com o outro px, vamos ter o seguinte, olha, que y ao quadrado é igual a 2 vezes px. Ou seja, a equação reduzida da parábola de vértices na origem do sistema e eixo igual ao eixo do x é dada por y ao quadrado igual a 2px. Tá joia? Novamente, pessoal, o valor de p é chamado de parâmetro da parábola. Se o p for positivo, lembrando que agora a nossa equação é y ao quadrado igual a 2px, então, se o p for positivo, o x também tem que ser positivo. Significa que, se p for maior do que zero, a parábola tem concavidade voltada para a direita. Então, p maior que zero, concavidade voltada para a direita. Analogamente, pessoal, se o p for negativo, o x também tem que ser negativo, uma vez que y ao quadrado é sempre negativo. E agora teremos, então, uma parábola com concavidade voltada para a esquerda. Vamos agora resolver alguns exemplos, né, para concluir essa parte inicial. Determinar o foco e a equação da diretriz das parábolas y ao quadrado igual a menos 6x e x ao quadrado igual a 4y. Então, vamos começar então com essa primeira parábola. Y ao quadrado igual a menos 6x. Bom, eu vou dividir aqui a tela, que eu já vou fazer as duas nessa mesma tela. Antes de tudo, pessoal, vamos lembrar que existem duas possibilidades para a equação reduzida de uma parábola. Uma delas é a equação x ao quadrado igual a 2py e a outra é y ao quadrado igual a 2px. Aqui a gente tem uma parábola com vértice na origem do sistema e eixo vertical. Já aqui a gente tem uma parábola com vértice na origem do sistema e eixo horizontal. Se a gente observar, essa nossa primeira equação, primeira parábola, né, y ao quadrado igual a menos 6x, se enquadra nessa segunda opção, olha só, correto? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é y ao quadrado igual a 2 vezes menos 3 vezes x. Isso nos dá que o parâmetro dessa parábola é menos 3. Então, P igual a menos 3. E vamos agora, então, construir, né, um esboço do gráfico dessa parábola. Então, a gente vem aqui. Observem que a gente vai ter uma parábola com concavidade voltada para a esquerda, porque o P é negativo e a gente tem um y ao quadrado. Então, olhem só. Vem aqui, eixo y, eixo x. Pronto, né? Só terminar aqui. Y e x. Uma vez que o P vale menos 3, se a gente observar, a gente tem exatamente essa equação. Olha só, com P igual a menos 3, ou seja, P negativo. Então, vamos lembrar que o foco é o ponto P sobre 2, 0, correto? Então, isso vai nos dar que o foco dessa parábola é o ponto, só um instante, é o ponto menos 3 sobre 2, 0. Então, vem aqui, vou marcar aqui, olha, menos 1, menos 2, com isso, o menos 3 sobre 2 está aqui, correto?
e aqui a gente vai ter então, né, o foco da parábola. Já o vértice vai estar onde? Aqui na origem do sistema, ao passo que a diretriz vai estar onde? Lá no 0, 3 sobre 2. Então, aqui a gente tem 1, 2, né? Então, 1, 2. Já o 3 sobre 2 está aqui. E a gente vai ter, então, a diretriz dada, né, por essa reta aqui, ó, de azul. Correto? A equação da diretriz aqui vai ser y igual a 3 meios. E já a parábola vai passar aqui pelo vértice, né? Vai ter essa parte para cá e essa parte para lá. Olha só. Então a gente tem aqui então, né, a equação, um esboço, né, dessa parábola. Tá aqui o foco, menos 3 meio, 0. A equação da diretriz é y igual a 3 meios. Bom, vamos agora para a nossa segunda parábola, que é x ao quadrado igual a 4y. Nessa vez agora, a gente vai ter então que x ao quadrado é igual a 2 vezes 2 vezes y. Ou seja, aqui a gente tem novamente, né, o valor de p. Sendo que agora a gente vai ter uma equação de uma parábola com a cavidade voltada para cima. Olha só, a gente tem agora essa equação. Correto? Bom, quem vai ser o foco nesse caso? Como o foco é p sobre 2, ou seja, vai ser 0 e 1. Beleza? Bom, e vamos então agora, né, construir o gráfico dessa parábola. Olha só. Vamos lá? Fazer de preto, né, para ficar padronizado. Então aqui y, x, y, x. Então vou marcar aqui 1, aqui vai estar então o menos 1. O foco é o ponto 0, 1. Então aqui está o foco. Por sua vez, a diretriz vai ser a reta y igual a menos 1. Bom, observe então que a gente fez uma coisa errada na anterior, né? Vou só terminar aqui e já vou corrigir. Olha só. Y igual a menos 1. Então está aqui, né, a equação da diretriz. A diretriz então tem a equação y igual a menos 1. Já aqui, pessoal, na y é x, correto? Olha só, quem está fixo aqui é o valor de x no 3 meios, não o valor de y. Vamos corrigir então. X igual a 3 meios. Bom, e a parábola agora, né, que passa pelo vértice na origem do sistema, vai ter então esse comportamento, olha só. Só fazer aqui um pouco, porque é bem curvo, beleza? Tem que ter cuidado para não fazer quina. Bom, aqui então está um esboço, né, o gráfico dessa parábola de equação x ao quadrado igual a 4y. Lembrando que aqui o p vale 2. Se o p vale 2, né, aqui o foco é 0, 2 sobre 2, que é 1. Bom, vamos lá então agora. Determinar a equação de uma parábola, sabendo que o vértice é 0, 0 e o foco é menos 2, 0. Vamos lá, olha só. Se a gente tem aqui o 1, né, vértice 0, 0. Nesse caso, pessoal, é bom de fazer um esboço para entender o que está acontecendo. Olha só. Só fazer aqui de preto. Bom, então tá aqui, né, y, x. Eu vou só salvar tudo junto aqui para ficar bem quando eu precisar de novo. Pronto. Olha só então. O vértice é esse ponto, correto? Se o vértice é esse ponto e o foco é menos 2, 0. Então, menos 2, 0. Significa que a parábola, então, vai ter esse comportamento. Correto? Então, a equação dela vai ser, nesse caso, x ao quadrado. Vou fazer aqui mais.
x ao quadrado igual a 2py. E o que acontece aqui agora é que p sobre 2 é igual a menos 2, correto? Isso aqui, olha, nos dá que p sobre 2 é igual a menos 2. Se p sobre 2 é igual a menos 2, então p é igual a menos 4. E a equação dessa parábola, então, vai ser, então, né, x ao quadrado igual a menos 8y. Essa é a equação da parábola, então, que tem vértice na origem e foco menos 2, 0. Bom, vamos agora para a segunda parábola. Vértice na origem e diretriz x igual a 3. Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Opa, 2. A questão 2, vamos lá. Só lembrando que aqui a gente tem vértice na origem e a diretriz é x igual a 3. Bom, olha só, pessoal. Tá aqui o grafo, né? Bom, então a diretriz é x igual a 3. Então a gente vem aqui no x igual a 3 e marca a diretriz. Bom, x igual a 3, a diretriz é vertical. Se a diretriz está aqui, então o foco vai estar aqui, olha. Se a diretriz, né, está no 3, o foco vai estar no menos 3. Tá joia? Bom, vamos lembrar que esse cara aqui é exatamente quem? O menos p sobre 2. Perdão, p sobre 2. P sobre 2 é igual a menos 3, ou seja, p vale menos 6. Observe que a parábola aqui novamente tem uma cavidade voltada para a esquerda. Se é uma cavidade voltada para a esquerda, a equação nossa aqui vai ser então a seguinte, olha, x ao quadrado igual a 2py. Se p vale menos 6, então o que a gente vai ter? A equação x ao quadrado igual a menos 12y. Essa então, né, é a equação. Opa, tá errado aqui, né? É y ao quadrado igual a 12px. Exatamente igual à anterior. Aqui, essa também está errada, tá vendo? Olha, cochilei e o cachimbo caiu, né? Não é x ao quadrado igual a 2py. É y ao quadrado igual a 12px. Então, é x ao quadrado igual a 2py. Opa! Y ao quadrado igual a 2px. E aqui a gente vai ter y ao quadrado igual a menos 8x. Tá joia? Já corrigindo, exatamente a mesma equação da de baixo. Olha só, aqui a gente tem o seguinte, a mesma equação não, a mesma característica da parábola, né? Que vai ser o seguinte, y ao quadrado igual a 2px, se p vale menos 6, então vamos ter y ao quadrado igual a menos 12x. Tá joia? Vamos lembrar que se a parábola tem cavidade para a direita ou para a esquerda, então quem está ao quadrado é o y. Beleza? E por último, então, vamos ver aqui o que a gente tem. Vértice na origem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui e a gente faz a terceira em uma nova página. Pronto. Vamos fazer aqui a terceira, então, nessa página. Uma parábola com vértice na origem, passa pelo ponto 5 menos 2 e com cavidade voltada para a direita. Então, olha só. Só copiar isso aqui. Ctrl+C. Ctrl+V. Então, o que a gente tem é que a parábola tem vértice na origem. Então, ela passa por aqui. Com a cavidade voltada para a direita. Então, ela tem esse comportamento. Isso nos diz também que a equação dela vai ser do tipo y ao quadrado igual 2px, e a gente pode afirmar aqui de cara que o p é maior do que zero. Bom, pessoal, acontece que a equação passa pelo ponto 5 menos 2. Por que o p é maior que zero, pessoal? O p é maior que zero porque a concavidade é para a direita, beleza? Então, é importante frisarmos isso.
Olha só. O que a gente tem? O ponto P pertence à parábola. Se o ponto P pertence à parábola, a gente tem aqui 5 menos 2. Ou seja, quando x vale 5, y vale menos 2. Então, a gente tem que y ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, é igual a 2 vezes o P vezes o x. Quem que é o x nesse caso? Vezes 5. Isso nos dá, então, que 4 é igual a 10p, ou seja, p é igual a 4 sobre 10, que é igual a 2 sobre 5. Assim, pessoal, a equação da parábola procurada é y² igual a 2 vezes 2/5 x. Tá joia? Posso vir aqui e mudar esse 2 vezes 2/5 sobre x por 4/5. Vai ficar bonitinho. 4/5 sobre x. Tá ok? Com isso, a gente encerra essa primeira parte sobre a equação da parábola.